Olá, estamos aqui reunidos para mais uma resenha teológica e é desejo no meu coração que a sua vida seja repleta da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como o nome já diz, resenha teológica, hoje nós vamos conversar bastante sobre teologia. Temos sim uma boa teologia, boas teologias, podemos dizer assim, mas existem também aquelas teologias que matam. Você já ouviu alguma crença teológica muito forte que fez mal para uma pessoa, ou quem sabe até para uma nação? Nós iremos conversar um pouco aqui sobre teologia, teologias que fazem bem e teologias que matam. E nós tivemos um enfoque muito grande domingo sobre uma corrente teológica, podemos dizer assim, um pensamento teológico chamado confissão positiva. O que vem a ser essa confissão positiva? Pastor Israel Belo, que está aqui comigo, pastor titular da nossa igreja, e pastor Alceni, pastor de missões, terceira idade, eu, pastor Samir, aqui com você, você já sabe, Ministério com Famílias, pastor Israel Belo. Confissão positiva, que pensamento é esse? É uma teologia sistematizada ou é mais um pensamento? O que seria a confissão positiva? É um movimento, Samir, teológico avassalador. Avassalador no sentido de alcançou como uma onda todos os cristianismos e avassalador pelos estragos que ela faz. Basicamente, a confissão positiva é uma das marcas do chamado movimento Palavra de Fé. Palavra de fé quer dizer o seguinte: a sua fé, transformada em palavras, vira ação. Então, se eu declaro ou confesso positivamente que quero e vou ter um carro novo, essa minha palavra de fé faz com que a minha fé se transforme em uma ação, uma realização. Em algum sentido, é uma cristianização do pensamento positivo. Se você pensa positivo. Por que é forte essa perspectiva? Porque existe na sociedade a ideia de que o universo conspira a nosso favor. Então você precisa se alinhar com as ideias do universo, com as boas conspirações do universo e receber todos esses benefícios e eflúvios. Por isso que palavra de fé não é propriamente uma teologia, é uma ideologia. Mas parece uma teologia porque é fundamentado ou explicado a partir de muitos versículos bíblicos. Então daí está a ideia do chamado Evangelho da Prosperidade e a ideia da declaração, eu declaro, eu determino. Aí está a ideia da multiplicação, da semeadura. Se você semeia no dízimo 10, vai receber 10 vezes mais, 50 vezes mais, é só você semear. Essa é mais ou menos a ideia que está presente em todas as denominações. Então, mediante a isso, pastor Alceni, como ficaria a soberania de Deus? Se nessa teologia, nesse pensamento parte de mim, então determinar, então é a minha fé que vai fazer Deus obedecer, porque se eu determino, Deus vai obedecer aquilo que eu coloquei. Como fica então a soberania de Deus? Samir, eu acho que a soberania de Deus ela é inquestionável, né? Deus é soberano, né, sobre todas as coisas, mas a questão da fé realmente é algo que, ao ler a Bíblia, ler várias situações, várias narrativas, a gente vê Jesus elogiando a fé de várias pessoas que se achegaram a ele. Não,
Em Jerusalém, a gente não vê uma fé como essa, né? Então, por isso que eu acho que muitas pessoas dão... Hebreus 11, pela fé. Pois é. Então, as pessoas têm essa questão da fé. Eu acho que a grande dificuldade, Samir, é essa questão de vamos orar com fé, e aí Deus vai responder aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então, quando isso não acontece, então eu não orei com fé. Mas só que aí entra a questão da soberania de Deus, né? Deus é soberano e eu tenho que reconhecer que a minha visão dos fatos, ela é limitada. Hoje, por exemplo, a gente olha para o Rio Grande do Sul, o que a gente vê? A gente vê uma catástrofe, a gente vê uma tragédia. Mas será que é assim que Deus está vendo? O que vai ser do amanhã? Hoje a gente não consegue enxergar o amanhã para o Rio Grande do Sul, mas Deus conhece o amanhã. Então daqui a 10, 15, 20 anos, 100 anos, vai se olhar para esse ano de 2024, esse acontecimento que nunca antes na história do nosso país, né, aconteceu, e será que vai ter a mesma visão que o pastor Israel tem hoje, que eu tenho hoje, desse fato? Então, quando eu oro com fé, eu preciso ter a consciência de que eu vou pedir com fé aquilo que eu imagino ser o melhor para mim. Tiago diz isso. Exatamente. Se você pedir, não peça duvidando, peça com fé. Exatamente. Se você não pedir com fé, não vai receber. Mas se não acontecer, pastor Israel, aquilo que eu imagino ser o melhor para mim, não significa que Deus não atendeu a minha oração e que a minha oração não foi feita com fé, né? Eu não tive fé suficiente. Não, é porque Deus, na sua soberania, na sua onisciência, sabia que aquilo que eu desejo... Por exemplo, hoje, eu estou querendo trocar de apartamento. Então eu estou orando com fé, para que Deus venha me enviar. Eu acho que está demorando tanto que a sua fé não está suficiente. Aí eu fico ansioso, porque o que eu quero? Eu quero um comprador logo para o meu apartamento, quero encontrar logo o outro que eu vou comprar, e aí a gente fica lá em casa, vamos orar em família. Não, a gente precisa orar com mais fé, a gente precisa orar muito e tal. Mas será que esse é o tempo de Deus? Jesus disse que esse demônio não sai, essa legião aí, não sai a não ser com jejum e oração, né? Então, Samir, eu lancei aqui alguns pensamentos meus, né, que eu acho que eu não estou sozinho, né, nessa situação, que faz parte da nossa caminhada. Queridos, eu vou precisar fazer algo como o meu cérebro aqui funciona em compartimentos, eu preciso colocar cada coisa na sua caixinha. Então vamos por partes. Nós tivemos primeiro uma palavra do pastor Israel, essa questão do determinar. A minha fé é que vai fazer aquilo acontecer. A minha fé vai fazer aquilo acontecer. Aqui o pastor Alceni trouxe a importância da fé, mas trouxe também uma questão que a gente sempre coloca em nossas orações: se for da vontade de Deus. Qual então é verdadeiramente a importância da fé na oração? Eu penso que, primeiro, sem fé é impossível ser ouvido por Deus. A nossa fé é essencial. Mas a minha ênfase é que a nossa fé não tem poder. Porque eu não tenho poder. Mas eu oro a quem tem poder. Alguém que é soberano e ao mesmo tempo é sábio, e ao mesmo tempo é santo. Então orar é dizer, com muita fé, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, se for possível, ó Pai, me livra da cruz, porque eu não quero morrer. É a oração de Jesus. Isso. No entanto, conquanto eu não queira morrer, se tu queres, eu estou pronto. Para mim, essa oração de Jesus é a maior teologia da fé em toda a Bíblia. O meu problema, quando a gente coloca a força no orar com fé para comprar um imóvel, é que o agente da história deixa de ser
o Deus eterno, e eu passo a ser agente. Então eu vou movimentar Deus. Então ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até tem uma frase, né? Que a nossa oração muda o coração de Deus. Alguém disse isso. Mas, de novo, eu só quero lembrar, para não me alongar muito, que Jesus orou por pessoas e curou pessoas que tiveram fé. E curou pessoas que não tinham fé nenhuma. No entanto, pela vontade dele, aquilo se manifestou. E vou dizer mais ainda escandalosamente. Jesus curou pessoas que não tinham fé, mas tinham crendices, como no caso lá, quando ele movimentou. Alguém movimentava, você ama esse texto, ele fez uma outra aplicação aí. Só um parênteses aqui, sabia? A aplicação que você fez nesse texto dos anjos moverem as águas. Não, é o mover das águas, né? Eu cheguei a comentar com você que esse ano, né, lá na passagem de ano, isso veio muito forte aqui ao meu coração. E, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. E eu vejo esse mover das águas como isso, a gente precisa realizar. Eu não posso ficar parado esperando as coisas acontecerem na minha vida. Por exemplo, eu quero vender um apartamento e quero comprar um outro. Eu preciso anunciar o meu apartamento. Não adianta eu ficar... Já não é um cara de fé. Pois é. Porque se ele fosse realmente um cara de fé, ele só orava e a coisa acontecia. O comprador bateria na porta. Isso aí. Mas o mover das águas é justamente esse. Eu vou anunciar o meu imóvel e vou começar a ver novos imóveis. E esse é o mover das águas. E não ficar de braço cruzado. Eu quero um emprego. Pô, a gente sabe aí, tem muitas pessoas que estão desempregadas. Então, o que para mim é o mover das águas? Eu vou me preparar, eu vou fazer um curso, eu vou procurar fazer um network, vou conversar com as pessoas, vou colocar, estou precisando de emprego, coisa e tal. Esse é o mover das águas. Então, é o nosso agir, que vem junto com a questão da oração, né? Não basta você ficar orando, quando existem ações que são nossas. Então, esse é a minha interpretação desse mover das águas aí. Mas voltando ao tema da oração especificamente, é que ele não acredisse. Como é que vem anjo e mover as águas? Isso não existia, mas era a crença das pessoas. Jesus, então, atendeu uma pessoa na sua crença completamente errada. É isso que eu quero dizer. O foco não pode ser a oração, o foco não pode ser o ser humano, o foco tem que ser num Deus soberano, onipotente, onipresente, em qualquer adjetivo que queiramos dar. Porque senão, nós abrimos a porta para uma pessoa que está aqui em nossa igreja e tem um grande problema, uma doença muito severa, a igreja ora por essa pessoa não é curada. Aí o outro também tem uma doença severa, ora e é curada. Por quê? Bem, porque aquele ou aquela, esse teve jejum, esse teve oração, onde está o foco? E aí a pessoa diz, eu sou realmente um substrato de pó de nada. Porque quando o Alceni orou, Deus abençoou e houve a cura. Que o Alceni é um homem de fé. Mas quando Israel orou, não houve a cura, porque o Israel não é um homem de fé. Ou a pessoa que está no problema não orou bastante, cometeu pecados nesse período, fez isso ou aquilo, então Deus não honrou a sua fé. Isso é um abuso espiritual, no sentido de que a pessoa se sente derrotada, acabada, e eu penso que a Bíblia não nos autoriza isso. Nós temos pessoas de fé que não tiveram as suas orações respondidas. Elias mesmo não teve uma oração respondida quando ele foi perseguido por Acabe e Jezabel, fazendo a vontade de Deus em santidade, e o rei e a rainha foram persegui-lo, e ele começou a orar, e começou a correr, começou a fugir, se refugiou numa caverna. O santo homem de oração ali não valeu nada, porque quem está no comando da história é o Deus eterno. Mas aí, quando Elias já nem orava mais, lá na caverna, querendo morrer, sua oração talvez fosse essa: me mate, me leve, me leve, me leve.
Deus aparece daquele modo extraordinário. Eu acho que orar é isso. Meu Deus, estou aí. Manda, vou obedecer. Pastor Céu, um pensamento que estou formulando, se estiver errado, se for herético, irmão, me corrija, por favor. Já Mas, estou preocupado. olha, eu tenho fé que Deus, Ele tem poder para me curar, certo? Então, se eu tenho uma doença, eu tenho fé que Deus tem poder para me curar, mas minha fé tem que ser maior, que Deus tem o melhor para mim, do que Ele vai me curar, não, porque Deus tem poder, eu sei que Ele tem, mas muitas vezes Ele não quer me curar. Então, isso quer dizer que Ele tem o melhor para mim, além da cura. Está muito bagunçado, eu creio, Não, você está aqui falando, esse pensamento. eu acho que não. Eu vou repetir. Nós temos que orar mais, muito, aí, colocar os adjetivos aí. Mas o que é que Deus vai fazer? Quem sabe? Ninguém sabe. Agora, e se você orar fraco, orar, só pedir uma vez só, ou às vezes você está numa situação, sabe, você está dirigindo um automóvel, né? Você está, e aí você comete uma falha, alguém comete uma falha, e vem um outro carro em sua direção, em fração de segundos, e Deus livra você. Você orou? Não teve tempo de orar, mas Deus, aspas, ouviu você não tenha falado nada, e livrou você. Eu ouso, a maioria dos nossos livramentos, nós nem sequer oramos, porque nem sequer sabíamos do perigo. Então, eu acho que orar é caminhar nessa nuvem da entrega, da confiança. E se há algum mérito na oração, é o mérito da entrega. O oposto, né, os extremos, a gente nem sempre é equilibrada, né, o ser humano, né? A gente determinar. Então, se eu determinar, se eu tiver um objetivo, um propósito, eu trago a coisa do mundo secular. Você quer uma profissão? Você quer passar num concurso? Você tem que estudar muito, ralar, perder, largar. Isso funciona no mundo natural. Mas no mundo da fé, isso não funciona, porque você coloca Deus em segundo lugar. Bem, um pastor dizer isso não é muito bacana, não. Porque isso não enche a igreja. Mas nós temos que pensar naquilo que faz sucesso, nossa mensagem, ou temos que ser fiéis, ou buscar ser fiéis à palavra de Deus. Daí essas considerações. Samir, Sim. posso te fazer uma provocação e depois tu passa lá pro médico? Estamos aqui, né? Eu posso também pegar a bola e tocar rápido, né? Existem graus de santificação? Por exemplo, quem é mais santo? Você ou eu? Todos nós estamos no mesmo degrau nessa escadaria de santificação, porque a gente sempre diz aqui e afirma que existe um processo de santificação. Então nós somos salvos e aí a oração, se você disser para mim que existe diferenças de santificação, então a oração desse camarada que está aqui em cima, nessa sua caminhada de santificação, ela é igual à oração desse camarada que está iniciando aqui essa trajetória? Primeiro, existe essa diferença? Todos nós estamos no mesmo patamar? Não existe uma evolução nessa questão da santificação? E a oração de quem está mais lá na frente, ela não é mais ouvida por Deus do que tem quem está aqui nesse iniciozinho dessa caminhada? Olha, eu acredito que nós temos níveis de relacionamentos com Deus, conhecer mais a Deus. Essa questão muito fala da intimidade com Deus. Acho que nós temos níveis. Tem pessoas que têm realmente um tempo maior com Deus, um conhecimento maior de Deus, uma experiência maior com Deus, uma dedicação maior de Deus, uma sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Se a gente colocar em processos chamar escala de santificação, pode estar, né? Eu sei. O ponto dele é o seguinte: digamos que você esteja num aspas, grau mais evoluído, fecha aspas, do que ele. A sua oração será mais ouvida do que a dele?
Por isso que eu só vou responder a primeira pergunta, a segunda já estou passando aqui a bola. Eu sugiro que sempre busquemos não colocar o foco em nós. E o melhor da oração, vocês já disseram aí, é esse ouvir, esse sentir. Não é, aspas, o resultado dessa oração. Acho que esse é um ponto que temos que levar em conta. Vamos pensar o seguinte, eu tenho pensado muito sobre isso. Aqui em nossos relacionamentos, né, é comum a gente, se você tem um amigo aqui na igreja ou fora da igreja, e essa pessoa liga para você à meia-noite, olha, eu estou numa dificuldade aqui. Você para tudo, larga tudo, pega um carro, um transporte público, sei lá o que for, e vai, porque esse cara, aspas, merece. Ok? Nós temos amigos prediletos. Eu só tenho uma filha, então você também só tem uma filha, eu não posso comentar. Mas você tem dois filhos, uma filha e um filho. Ele ouve mais um que é mais próximo, mais afetuoso, mais carinhoso, e ouve menos o outro, hipoteticamente, que é mais largadão, que não liga, não dá importância nenhuma, nunca dá um telefonema dos pais. Ou ele tem uma preferência? Estamos fazendo comparações. Então, eu digo o seguinte, Deus não tem filhos especiais. Você tem prazer maior naquele que está mais perto dele nessa companhia. Mas aquele outro que não tem isso e ora a ele, e aquele outro que não tem nenhuma intimidade, que ora, me ajuda aí, Deus. Eu digo, oh Deus, tu sabe, conhece meu coração, uma oração cheia de fé. E o outro que faz uma oração vagabundinha, a qual oração Deus responde? Certo? Nós, às vezes, queremos fazer Deus agir como a gente age. Então, se você me ligar, você pode me levar ao hospital. Pô, é para já, Samir, tá? Não estou descendo. Mas se o Alcenic, com quem não tem esse relacionamento, pô, não dá para você pegar um Uber e não ir tocar a sua vida. Pô, eu já estou dormindo, camarada. É verdade? Se é hora de me ligar, ou comparando, claro que deve ser real, é só para fazer a comparação. Deus, então, a famosa expressão Mauro Israel Moreira, pastor, Isso eu lembrei agora, ia falar no nosso isso, né? Deus não tem filhos prediletos. Uma pregação dele há pouco tempo antes de falecer, devido a um câncer, pelo qual nós oramos mas não oramos muito, com fé suficiente. Nós oramos muito e foi muito especial uma das palavras, não sei se foi nessa pregação, ele falou, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Isso é algo muito especial que eu estava conversando aqui, essa questão, se não for curado e a pessoa morrer, o santo, né, o salvo morrer, que bênção existe maior do que estar com Deus, né, pastor Samir? Pois é, Samir, eu estava falando, eu estava lembrando dos amigos de Jó, cara. Qual seria o destino dos amigos de Jó se Jó não tivesse orado por eles? Jó intercedeu, então, aí pelos seus amigos. Ali é uma situação. Os amigos de Jó estavam ali na berlinda, estavam ali andando na prancha ali, né, do pirata. Aí Deus falou, ó, se Jó não orar por vocês, você está lascado. Lascado. E aí Jó ora. E a situação daqueles amigos é transformada. Eles voltam, né? Eles estão ali na prancha já prontos, aí eles retornam. Então, só para a gente pensar e ver aí como é que é essa situação, né, do quem ora, quem não ora, será que Jó, né, depois de toda aquela caminhada, porque a gente está falando do Jó lá no capítulo 42, aquele que vai dizer, ó Senhor, lá no início eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, essa aproximação, e eu estou falando aqui de santificação, porque a princípio eu acho que a gente concorda que a gente vive num processo de santificação. Então, o Jó do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, ele não é o mesmo Jó em termos de santificação do Jó do capítulo 42. E aí esse Jó,
concitado por Deus, falou, se você quiser orar pelos teus amigos e salvá-los, tudo bem. Agora, se você não orar, eles vão para a prancha. Não há dúvida nenhuma que nós devemos orar. A dúvida, só para usar trocadilho, é nós acharmos que a questão do movimento Palavra de Fé, que com a nossa oração nós mudamos, não a história, que eu acho que com a oração nós mudamos a história, é o caso de Jó e seus amigos, mas que nós mudamos o coração de Deus. Que é isso? Deus ia nos fazer o mal, é isso? E nós oramos, Ele não vai mais fazer o mal? Pode vir alguma coisa de Deus que não seja o bem? Não é verdade? Então, o problema, repito aqui, para a gente até caminhar para o final, senão a gente vai ficar aqui falando sem parar, é colocar o foco em quem ora. É claro que quem ora recebe os benefícios da oração em si, não do que vai acontecer, porque como disse o Alcenir, eu não sei se o que eu vou receber, que eu acho que é bom, é realmente bom. Quem sabe o que é bom? A morte pode ser uma coisa boa, por exemplo, né? Essa é a questão de criar uma geração de crentes que se sentem rejeitados por Deus porque não sabem orar. Porque se ele soubesse orar, tudo seria diferente naquilo que ele almeja, imaginando que aquilo é melhor para ele. Essa é a questão. Quando Jesus nos ensina a orar, ele dá todas as diretrizes para essa oração, qual é o conteúdo dessa oração. E a única coisa que ele pede é comida. Nada mais. Em termos de livro do mal, né? Mas comida, basicamente comida, objetivamente comida. Eu acho que pedir comida não é pedir prosperidade, é pedir subsistência, que é bem diferente de prosperidade. Então, a minha preocupação é que nós estamos numa ilha e o mar que nos cerca é o mar da teologia da prosperidade, é o mar da palavra de fé, é o mar da semeadura, sempre em dinheiro. Esse é o mar em que nós temos que viver e não permitir que essas águas nos inundem. É o meu pensamento. Então, para a gente caminhar para o final da nossa resenha teológica, dos assuntos tratados domingo também foi a questão da escatologia. Então, a gente acho que poderia fechar então com a escatologia, já que nós estamos dando ênfase em uma teologia saudável, uma teologia que faz bem. Qual seria, pastor Israel, pastor Alcenir, um bom pensamento teológico, escatológico? Que palavra? Escatológico, apocalíptico, né? Já mete até medo na gente essas palavras, né? Fala aí, Alcenir. Jesus está vindo mesmo? Estamos nas dores do parto? O mundo está acabando mesmo? Eu acho que sim, pastor José. Eu acho que sim. A questão toda a gente vai esbarrar no tempo, né? Do que é o tempo para mim, do que é o tempo para Deus. Mas que o que a gente vê acontecendo no mundo é o cumprimento das Escrituras, não há dúvida. E Jesus está voltando. Agora, o meu tempo cronológico, né, de horas, de minutos, de segundos, eu sei que não é o de Deus. Então, por isso que eu fico bem tranquilo com relação a isso. Eu faço essa conclusão e essa afirmação. Sim, Jesus está voltando. Agora, eu não tenho a menor ideia se vai ser daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, eu não tenho. Mas e os sinais? Os sinais estão aí, não é de hoje que eles estão aí. Eles estão aí desde a época que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, e você tem terremotos, você tem guerras, você tem aflições, você tem pestes, você tem... Tudo isso que a gente vivencia hoje já existe lá no passado. E esses são sinais. Agora, eu acho que a grande questão, e que a gente precisa ter consciência, é
dessa diferença de tempo, né? Para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos são como se fosse um dia. Então, diante dessa realidade, é que a gente se depara quando a gente pensa na questão escatológica. O que me estimula, Samir, né, e Jael, a procurar viver hoje, né, como se Jesus voltasse hoje. Porque eu não sei, eu tenho consciência disso. E até porque, né, eu penso assim, eu não sei se isso também é certo, né? Que é a mesma coisa da questão da morte, né? Quando é que eu vou morrer? Eu estou aqui agora, daqui a pouco eu vou sair e vou atravessar ali a rua. Eu posso ser atropelado e morrer. Jesus voltou para mim. Você ainda está esperando Jesus, mas Jesus já voltou, já estou lá. Então, eu preciso viver hoje como se Jesus estivesse voltando hoje. Eu acho que nós terminamos o culto de domingo à noite com uma alta afirmação teológica, cantando o hino 112 do cantor cristão. As estrofes dizem, as primeiras dizem, vencendo vem Jesus, a última diz, venceu o Rei Jesus. Eu acho que isso resume tudo. Por que eu falo isso? Porque as pessoas começam a ouvir profetadas e ficam apavoradas. Por quê? Jesus já venceu, tranquilidade. Não importa o que vai acontecer, ele não vai vencer, ele já venceu. E nós vencemos juntos. Fé é tranquilidade, é descanso, é sossego, é paz. E que você tenha, então, em sua vida uma teologia que traga paz. A teologia bíblica, ela traz paz, ela traz saúde, e que você venha buscar, então, em sua vida, viver conforme a vontade de Deus, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que a presença de Jesus continue constante com você e seus familiares, e que as consolações do Santo Espírito estejam sempre sobre sua vida, hoje e para sempre. Amém.